Milionária contrata acompanhante e fica chocada com a reviravolta no casamento. Ana Júlia caminhava pelos corredores de mármore do luxuoso edifício onde trabalhava, cada passo ecoando com firmeza, como se o som dos saltos altos fosse uma extensão de sua autoridade. Ela era uma mulher de negócios impecável, com uma carreira que a colocou entre os nomes mais respeitados do mercado financeiro. Seu estilo era inconfundível, ternos sob medida, maquiagem impecável e um olhar que atravessava qualquer obstáculo com a mesma precisão com que analisava gráficos e balanços. Porém, por trás dessa fachada inabalável, havia cicatrizes profundas que nem o tempo conseguia apagar. Há alguns anos, Ana Júlia havia sido noiva de Alberto, um homem que ela acreditava ser o amor de sua vida. Ele era encantador, ambicioso, e parecia ser a peça que completava o quebra-cabeça de sua vida. Contudo, em um momento inesperado, ele desapareceu, deixando apenas uma carta curta e fria, onde terminava o noivado e partia sem dar explicações. A dor daquele abandono foi tão intensa que Ana Júlia se jogou ainda mais no trabalho, transformando sua carreira em uma armadura que a protegia de novas decepções. Agora, anos depois, Ana Júlia se via diante de um novo desafio emocional. Sua irmã mais nova, Helena, estava prestes a se casar. O casamento seria em outro estado, em uma pequena cidade onde todos conheciam todos, e onde os fantasmas do passado pareciam estar prontos para emergir a qualquer momento. Não havia como escapar do inevitável reencontro com Alberto. A simples ideia de vê-lo novamente fazia seu estômago revirar e suas mãos suarem, algo que ela raramente sentia. A correspondência havia chegado naquela manhã, uma carta de Helena, escrita com a caligrafia elegante que sempre fora sua marca registrada. Helena estava radiante com os preparativos, mas o parágrafo final da carta havia deixado Ana Júlia em um estado de inquietação. Alberto confirmou presença. Ele virá acompanhado de sua nova namorada, dizia o trecho, como uma adaga envenenada, girando nas feridas ainda abertas de Ana Júlia. Ela poderia simplesmente recusar o convite. Poderia inventar uma desculpa qualquer, alegar uma viagem de negócios, um compromisso inadiável. Mas não, isso significaria que ele ainda a afetava, que ele ainda tinha poder sobre ela. E Ana Júlia não suportava a ideia de ser vista como fraca, nem mesmo por si mesma. Era então que uma ideia ousada tomou forma em sua mente. Algo que poderia não apenas ajudá-la a lidar com o reencontro, mas também a sair vitoriosa dessa batalha emocional. Ela decidiu que não enfrentaria Alberto sozinha. Iria acompanhada. Não seria qualquer acompanhante, claro. Ana Júlia precisava de alguém que fosse o epítome do que ela queria representar: sucesso, charme, confiança. Alguém que não apenas pudesse desempenhar o papel de namorado, mas que fizesse Alberto ver o que ele havia perdido. Uma pesquisa rápida na internet a levou a uma agência de acompanhantes de luxo, onde os perfis eram apresentados com tanta elegância quanto currículos de executivos. Ela estudou cada um deles com o mesmo rigor que usava para escolher um parceiro de negócios. Finalmente, encontrou o perfil que parecia perfeito. Cada palavra da descrição reforçava que ele sabia exatamente como se comportar em qualquer situação social. Ele seria a peça perfeita para o seu plano. A confirmação da reserva chegou por e-mail poucos minutos depois. A transação havia sido rápida, sem perguntas incomodas, apenas um lembrete de que ela deveria encontrá-lo no aeroporto na data e hora marcada. Ana Júlia fechou o laptop e se recostou na cadeira, os olhos fixos no teto de vidro que refletia as luzes da cidade abaixo. Ela deveria se sentir aliviada, mas uma inquietação persistente a acompanhava. O que ela estava fazendo? Contratar um estranho para fingir ser seu namorado era um ato de desespero ou de força? Talvez fosse ambos. Quando a data da viagem finalmente chegou, Ana Júlia estava uma pilha de nervos. Ela revisou mentalmente todos os detalhes enquanto seu motorista a levava para o aeroporto. Estava tudo planejado, a história que contariam, os gestos de afeto ensaiados, até mesmo as respostas para possíveis perguntas que familiares curiosos poderiam fazer. Mas, por mais que tentasse, não conseguia afastar o sentimento de vulnerabilidade que crescia dentro dela. Este não era o seu território de conforto, e por mais poderosa que fosse em sua vida profissional, sua vida pessoal ainda parecia um campo minado. Ao chegar ao aeroporto, Ana Júlia olhou em volta, procurando entre a multidão.
Seu coração batia acelerado, um misto de ansiedade e expectativa. Quando ele finalmente apareceu, seu mundo parou por um instante. Ali estava ele, caminhando em sua direção, um homem que parecia saído de um sonho. Alto, ombros largos, cabelos perfeitamente arrumados e um sorriso confiante que fazia o ambiente ao redor parecer desfocado. Ele era ainda mais impressionante do que nas fotos. Ana Júlia sentiu um alívio imediato, misturado com uma admiração involuntária. Ela não estava preparada para isso. Eles trocaram cumprimentos formais, e ele, com uma educação impecável, pegou suas malas e as conduziu até o check-in. No caminho, Ana Júlia percebeu que ele não era apenas bonito, havia algo mais nele, uma aura de segurança que a fez se sentir protegida, mesmo que por um breve momento. Ela ainda estava cética sobre tudo isso, mas ao lado dele, pelo menos, parecia que tudo poderia dar certo. À medida que caminhavam pelo aeroporto, Ana Júlia tentava manter a compostura, mas a presença dele ao seu lado era desconcertante de uma maneira que ela não esperava. A cada passo, sentia o perfume discreto que ele usava, uma fragrância que misturava notas amadeiradas com um toque de frescor cítrico. Era um aroma envolvente, tão bem escolhido quanto o próprio homem que o vestia. Ele caminhava com a confiança de alguém que sabia exatamente o efeito que causava. A cada movimento, Ana Júlia notava a maneira como os olhares se voltavam para ele, e consequentemente para ela, o que apenas reforçava o acerto de sua escolha. No entanto, por trás dessa tranquilidade aparente, ela estava em conflito interno. A atração que sentia por ele era inegável, mas a natureza contratual de seu relacionamento fazia tudo parecer ao mesmo tempo falso e perigoso. Como vou conseguir passar os próximos dias fingindo que esse homem é meu namorado? Pensava, tentando afastar a incerteza que começava a se instalar. Ele, por sua vez, parecia notar a tensão nos ombros de Ana Júlia e, com um sorriso que desarmaria qualquer um, disse suavemente: "Não se preocupe, Ana Júlia. Estou aqui para garantir que tudo corra bem. Vamos fazer isso funcionar juntos." A maneira como ele falou seu nome, com um tom caloroso e uma leve intimidade, a fez sentir que, de alguma forma, tudo ficaria bem. Aquelas palavras, simples mas carregadas de segurança, acalmaram parte de suas dúvidas, mesmo que temporariamente. Na fila do check-in, ele continuou a surpreendê-la. Ao notar que ela estava prestes a pegar a carteira para apresentar os documentos, ele rapidamente se adiantou, entregando os papéis ao atendente com uma eficiência impressionante. "Deixe que eu cuido disso", disse ele, sem arrogância, mas com uma naturalidade que indicava estar completamente à vontade em assumir o controle da situação. Ana Júlia, que sempre estava no comando, deixou-se levar pela sensação de ser cuidada, algo que não experimentava há muito tempo. Após o check-in, seguiram para o portão de embarque. O ambiente no aeroporto, normalmente caótico e barulhento, parecia se dissipar ao redor deles, como se existisse uma bolha invisível que os isolava do mundo. Ele escolheu um lugar tranquilo para se sentarem enquanto aguardavam o voo, e ali, a conversa entre eles começou a fluir de forma inesperadamente fácil. Ele fazia perguntas sobre a vida dela, mas sem ser invasivo, apenas curioso o suficiente para mostrar interesse. E cada resposta que Ana Júlia dava parecia levá-los a uma nova camada de entendimento mútuo. Ana Júlia, a princípio, hesitou em revelar muito sobre si mesma, mas logo se pegou rindo de histórias que normalmente guardaria para si. A maneira como ele a ouvia, com atenção genuína, fazia com que ela se sentisse importante, como se tudo o que dissesse tivesse um peso que ela muito não acreditava ter. Por um momento, esqueceu-se da encenação e se permitiu simplesmente ser. O momento de descontração foi interrompido pelo anúncio de embarque. Ele se levantou primeiro, estendendo a mão para ajudá-la a se levantar, um gesto antiquado, mas que ele executou com uma graça que a deixou ligeiramente corada. No caminho para o avião, ele manteve a mão nas costas dela, guiando-a com uma leveza que ao mesmo tempo sugeria proteção e respeito. Essa proximidade, porém, apenas intensificava o turbilhão de emoções dentro de Ana Júlia. Era difícil acreditar que tudo aquilo era um ato, e ainda mais difícil era não ceder ao desejo crescente que sentia. Dentro do avião, ele fez questão de que ela se sentasse na poltrona junto à janela, demonstrando uma deferência que a encantou. Assim que se acomodaram, ele se inclinou um pouco mais perto para sussurrar:
se precisar de algo durante o voo, estarei aqui. Eu sei que essas situações podem ser um pouco estressantes. Ana Júlia não pôde deixar de sorrir. Ele sabia exatamente o que dizer para fazê-la sentir-se segura e amparada. Era um talento que ia além do físico impressionante, havia uma sensibilidade ali que ela não esperava encontrar. À medida que o voo decolava, as luzes suaves do interior da cabine lançavam sombras sutis nos rostos dos passageiros. Ana Júlia olhou pela janela, as luzes da cidade se afastando enquanto o avião subia. Ela sentiu uma mão quente sobre a sua e, ao virar-se, encontrou os olhos dele a observando com uma suavidade que a fez estremecer. "Você está bem?" ele perguntou, com uma preocupação genuína que contrastava com o papel que ele deveria estar desempenhando. A mão dele permanecia sobre a dela, e pela primeira vez, Ana Júlia percebeu o quão cansado estava de manter as barreiras erguidas. Aquela pequena demonstração de cuidado fez com que ela deixasse escapar um suspiro, como se estivesse liberando a tensão acumulada nos últimos dias. "Estou bem", respondeu, mas a voz traiu um pouco da emoção que começava a se agitar dentro dela. Eles continuaram a conversar durante o voo, as palavras fluindo naturalmente, como se fossem velhos amigos que estavam apenas se reconectando após um longo tempo. A química entre eles era inegável, e Ana Júlia, que sempre teve um controle rígido sobre suas emoções, começava a perceber que esse homem, inicialmente contratado para ser apenas uma fachada, estava começando a mexer com ela de maneiras que nunca imaginou. O voo seguiu em frente, e Ana Júlia sabia que essa viagem estava prestes a ser muito mais do que ela havia planejado. Conforme o avião sobrevoava as nuvens, o silêncio confortável entre Ana Júlia e seu acompanhante era interrompido apenas pelo som leve das páginas que ele folheava. Ela se surpreendeu ao vê-lo mergulhado em um livro sobre arquitetura moderna, um contraste inesperado com a imagem que tinha dele. Havia algo fascinante na maneira como ele se concentrava, o semblante relaxado mas atento, absorvendo cada detalhe do texto. Ana Júlia, incapaz de resistir à curiosidade, perguntou: "Gosta de arquitetura?" Ele levantou os olhos do livro, um sorriso suave brincando nos lábios. "Adoro. É uma das minhas paixões. Há algo de especial na forma como os espaços moldam nossas vidas, como a arquitetura pode influenciar nosso humor, nossos sentimentos." Sua voz era baixa, quase como se estivesse revelando um segredo, e Ana Júlia sentiu uma nova onda de admiração por ele. Não era apenas um rosto bonito, ele tinha profundidade, interesses que iam além do que ela esperava. Ela não podia deixar de se perguntar se aquela persona era parte do trabalho, ou se estava começando a conhecer o verdadeiro homem por trás do papel de acompanhante. Essa dúvida começou a crescer dentro dela, misturada com a atração que se tornava cada vez mais difícil de ignorar. Ele não era apenas atraente, havia uma autenticidade em suas palavras e ações que mexia com algo profundo dentro de Ana Júlia, algo que ela havia mantido enterrado por muito tempo. Durante a viagem, ele continuou a surpreendê-la com pequenas gentilezas. Quando a comissária de bordo trouxe as refeições, ele se certificou de que Ana Júlia tivesse tudo o que precisava, antecipando suas necessidades de uma maneira quase intuitiva. Quando ela acidentalmente deixou cair um guardanapo, ele se abaixou para pegá-lo antes mesmo que ela pudesse reagir, seus dedos roçando brevemente os dela ao devolver o objeto. Foi um toque sutil, mas o suficiente para que uma corrente elétrica passasse por ela, deixando-a ligeiramente ofegante. Ana Júlia tentou racionalizar seus sentimentos. Ele é apenas um profissional, dizia a si mesma, tentando manter o controle sobre o turbilhão de emoções que começava a se agitar dentro dela. Mas quanto mais tempo passava ao lado dele, mais difícil era manter essa fachada de indiferença. Havia algo entre eles, algo que ia além do acordo inicial, e por mais que tentasse, Ana Júlia não conseguia afastar a ideia de que aquela atração era genuína. Ao chegarem ao destino, a tarde já começava a cair, tingindo o céu com tons de laranja e rosa. O motorista os aguardava, e enquanto ele ajudava Ana Júlia a entrar no carro, seus dedos mais uma vez tocaram os dela, e o impacto foi o mesmo, uma chama acesa em um instante, difícil de apagar. Sentados no banco de trás, a proximidade entre eles parecia amplificada, cada movimento, cada gesto carregava uma tensão quase palpável. Ele inclinou-se para falar com o motorista sobre o caminho, mas Ana Júlia percebeu que, enquanto fazia isso,
seu joelho tocava o dela, levemente, mas o suficiente para que um arrepio subisse por sua coluna. Quando finalmente chegaram ao hotel, ele foi impecável na maneira como lidou com o check-in, garantindo que tudo estivesse perfeito para a estadia de ambos. No elevador, subindo para os quartos, Ana Júlia se viu dividida entre o desejo de continuar essa proximidade e o medo do que isso poderia significar. O elevador parecia pequeno demais, o ar carregado com a expectativa do que poderia acontecer a seguir. Ele olhou para ela, seus olhos capturando os dela por um longo momento, e naquele instante, Ana Júlia soube que estava em território perigoso. O quarto de Ana Júlia era espaçoso, elegantemente decorado, com uma grande janela que oferecia uma vista deslumbrante da cidade iluminada. Ele a acompanhou até a porta, e por um breve segundo, ela quase esperou que ele entrasse. Mas ele manteve a distância, entregando a chave e dizendo com um sorriso: "Se precisar de algo, estarei no quarto ao lado." Ana Júlia entrou no quarto, fechando a porta atrás de si com uma sensação de alívio e frustração misturados. Ela se jogou na cama, os olhos fixos no teto, tentando processar tudo o que havia acontecido. A presença dele era um constante lembrete de sua vulnerabilidade, algo que ela não estava acostumada a sentir. Ana Júlia era acostumada a ter o controle, a ser aquela que ditava as regras, mas agora, estava à mercê de sentimentos que não sabia como lidar. Enquanto a noite caía, ela se viu perdida em pensamentos, relembrando cada detalhe dos últimos momentos. A maneira como ele a olhava, como falava com ela, como a fazia sentir-se especial. Tudo parecia tão real, mas ao mesmo tempo, era tudo parte de um acordo. Será que ele sente o mesmo? Ela não conseguia afastar a dúvida, não conseguia ignorar a possibilidade de que ele estivesse apenas desempenhando seu papel. Mas e se não fosse isso? E se houvesse algo mais, algo que valesse a pena explorar? As perguntas giravam em sua mente, deixando-a inquieta. Ana Júlia sabia que estava jogando um jogo perigoso, onde as regras não estavam claras, e onde as apostas eram altas. Ela se levantou da cama e foi até a janela, olhando para a cidade abaixo, as luzes piscando como se estivessem oferecendo respostas que ela não conseguia encontrar. A atração era inegável, mas a dúvida continuava a corroer sua confiança. Ela queria acreditar que aquilo era mais do que uma encenação, mas o medo de se machucar novamente era forte demais. No entanto, algo dentro dela dizia que talvez, apenas talvez, essa fosse uma oportunidade de recomeçar, de abrir seu coração para algo novo. Mas seria ela capaz de arriscar tudo por um sentimento que poderia não ser real? A noite prometia ser longa, e Ana Júlia sabia que as respostas que buscava não viriam facilmente. Mas, pela primeira vez em muito tempo, ela se permitiu considerar a possibilidade de deixar as barreiras caírem, nem que fosse apenas um pouco, e ver onde isso a levaria. O ambiente estava vibrante na despedida de solteira de Helena. O clube reservado para a ocasião era um misto de sofisticação e descontração, com luzes coloridas piscando ao ritmo de uma música pulsante que fazia todos se moverem. As paredes refletiam as cores do arco-íris, e os convidados estavam animados, envolvidos em uma atmosfera de celebração que só uma noite como aquela poderia proporcionar. Ana Júlia, ainda sentindo os efeitos do turbilhão emocional que a viagem havia despertado, decidiu que aquela noite seria uma oportunidade de deixar de lado todas as preocupações. Ela queria, precisava, se libertar, nem que fosse por algumas horas. Os drinks começaram a chegar logo que se acomodaram, e Ana Júlia se deixou levar pelo clima festivo. Rodeada por velhos amigos e algumas novas faces, ela se viu rindo mais do que havia feito em muito tempo. O álcool, consumido em doses pequenas mas constantes, ajudava a dissolver as últimas reservas que ela mantinha, e pouco a pouco, a tensão em seus ombros foi substituída por uma leveza que há muito não sentia. Ela dançava, se divertia, tentando se esquecer de tudo, inclusive da atração irresistível que sentia por seu acompanhante. Mas ele estava lá, sempre presente, sempre observando, mesmo enquanto interagia com os outros convidados. Ana Júlia não podia evitar os olhares furtivos que lançava em sua direção. Ele parecia estar em perfeita harmonia com o ambiente, como se fizesse parte daquele mundo o tempo todo. Mas havia algo mais em seus olhos, uma intensidade que a fazia sentir que ele estava sintonizado apenas com ela, não importa o que acontecesse ao redor.
Em um determinado momento, após mais uma rodada de drinks, ele se aproximou e puxou Ana Júlia para a pista de dança. A música que tocava era sensual, com um ritmo lento e cadenciado que exigia proximidade. Sem hesitar, ele a puxou para mais perto, uma mão em sua cintura, a outra segurando sua mão firmemente. A eletricidade entre eles era palpável, como se o ar ao redor estivesse carregado. Ana Júlia sentiu seu coração acelerar, e o calor do corpo dele próximo ao seu era ao mesmo tempo reconfortante e perigoso. Eles dançaram em silêncio por um tempo, os corpos se movendo em sincronia, como se tivessem feito aquilo a vida inteira. Ana Júlia não conseguia se lembrar da última vez que havia sentido algo assim, algo tão visceral. A distância que tentará manter entre eles começava a desaparecer, como névoa sob o sol da manhã. Ele inclinou a cabeça em sua direção, a boca próxima ao seu ouvido, e murmurou algo que ela não conseguiu entender completamente, mas o tom de sua voz fez seu corpo inteiro estremecer. "Você está bem?" ele perguntou, a voz grave vibrando através dela. Ana Júlia levantou o rosto para encará-lo, e a proximidade de seus lábios foi suficiente para que a tensão entre eles se tornasse insuportável. Sem responder, ela simplesmente assentiu, mas sabia que a verdade era outra. Ela não estava bem. Estava se perdendo nele, no que ele fazia sentir, e naquele momento, não havia mais retorno. A música, as luzes, as risadas ao redor, tudo começou a desaparecer, deixando apenas eles dois naquele pequeno universo que criaram. Impulsionada pela combinação de álcool e desejo, Ana Júlia finalmente cedeu. Sem pensar nas consequências, ela se inclinou e beijou-o. O beijo começou suave, uma exploração tímida, mas rapidamente se transformou em algo mais intenso, mais urgente. Ele correspondeu de imediato, os braços envolvendo-a com mais firmeza, trazendo-a para mais perto. Ana Júlia se perdeu naquele beijo, no gosto dele, no calor de sua pele. Todo o controle que sempre exercera sobre suas emoções se desfez, deixando-a vulnerável e exposta, mas, de alguma forma, isso parecia certo, parecia inevitável. Quando o beijo finalmente se quebrou, ambos estavam ofegantes, as testas se tocando enquanto tentavam recuperar o fôlego. Ele a olhou com uma intensidade que a fez tremer, mas não de medo, e sim de antecipação. Ela sabia o que viria a seguir, sabia que aquela noite estava prestes a mudar tudo. Sem dizer uma palavra, ele a guiou para fora da pista de dança, passando pelos convidados que estavam tão absortos em sua própria diversão que nem perceberam a saída dos dois. Eles mal trocaram palavras enquanto subiam para o quarto de hotel. O silêncio entre eles era carregado, repleto de significados não ditos, de promessas que não precisavam ser feitas verbalmente. Quando finalmente chegaram ao quarto, a porta mal se fechou antes que estivessem nos braços um do outro novamente, os beijos se tornando ainda mais intensos, como se não pudessem esperar um segundo a mais. Ana Júlia sentiu as mãos dele explorarem seu corpo com uma familiaridade que a fez arder por dentro. Ele a carregou até a cama, e ela se deixou cair, puxando-o para cima de si. A partir daquele momento, não havia mais volta. Tudo que ela tinha mantido reprimido, todas as dúvidas, medos, desejos, explodiram em uma noite de paixão que consumiu ambos. O mundo exterior desapareceu completamente. Havia apenas os dois, e a urgência com que se entregavam um ao outro. Cada toque, cada movimento, cada suspiro era uma declaração de algo muito mais profundo, algo que eles ainda não estavam prontos para admitir, mas que já existia entre eles. A noite foi longa, repleta de momentos que Ana Júlia sabia que jamais esqueceria. E quando o cansaço finalmente os dominou, ela se encontrou aninhada nos braços dele, sentindo uma paz que há muito não experimentava. A dinâmica entre eles havia mudado irrevogavelmente, e Ana Júlia sabia que, a partir daquele momento, nada mais seria igual. O dia do casamento chegou envolto em uma atmosfera de expectativa e tensão. Ana Júlia se preparava no quarto do hotel, o vestido que escolhera com tanto cuidado pendurado diante dela, esperando para ser usado. A noite anterior ainda estava viva em sua memória, cada detalhe do que acontecerá entre ela e o acompanhante gravado em sua mente como uma marca permanente. No entanto, havia algo mais pulsando em seu peito naquela manhã, uma mistura de ansiedade e determinação. Ela sabia que, mais cedo ou mais tarde, teria que enfrentar Alberto. Era inevitável,
Havia uma parte dela que queria evitar o confronto, que desejava apenas passar pelo dia sem incidentes, mas outra parte, mais forte, sabia que este era o momento de encerrar um capítulo que havia permanecido em aberto por tempo demais. No caminho para a cerimônia, o acompanhante estava ao seu lado. O comportamento dele era calmo e reconfortante, como se já soubesse o que estava por vir. Ele segurava a mão de Ana Júlia com firmeza, e o simples gesto a ajudava a manter o foco. Quando finalmente chegaram ao local do casamento, uma bela capela rodeada por jardins floridos, ela sentiu o peso do passado pressionar seus ombros. Mas desta vez, estava pronta para enfrentá-lo. A cerimônia foi linda, exatamente como Helena havia sonhado. As promessas trocadas, as lágrimas de felicidade nos olhos da irmã de Ana Júlia, tudo contribuiu para um cenário perfeito de amor e renovação. Mas, ao longo de todo o evento, Ana Júlia não conseguia deixar de sentir os olhos de Alberto sobre ela. Ele estava lá, no fundo da capela, acompanhado de sua nova namorada, mas a tensão entre eles era inegável. Quando a cerimônia finalmente terminou e os convidados começaram a se dirigir à recepção, Ana Júlia percebeu que o momento havia chegado. Ela respirou fundo, o coração batendo acelerado, e se aproximou de Alberto, que estava sozinho por um momento. O acompanhante, sempre atento, manteve-se a uma distância respeitosa, mas perto o suficiente para intervir, se necessário. Alberto, Ana Júlia começou, sua voz surpreendentemente firme. Precisamos conversar. Ele se virou para ela, os olhos escurecidos por uma mistura de surpresa e resignação. Ana Júlia respondeu, tentando parecer casual, mas falhando miseravelmente. Eu imaginava que isso poderia acontecer. Ela cruzou os braços, como se o gesto pudesse protegê-la do que estava por vir. Por que você fez aquilo? Por que me deixou sem explicações? Alberto suspirou, como se as palavras fossem pesadas demais para serem pronunciadas. Naquela época, eu estava envolvido em algo que não sabia como sair. Havia outra pessoa. Uma pessoa que não pude abandonar. Ana Júlia sentiu como se o chão tivesse sumido sob seus pés, mas ao mesmo tempo, havia uma estranha sensação de clareza. Ela sempre soubera que algo estava errado, mas ouvir a verdade, nua e crua, ainda era um choque. Então era isso? Outra mulher. A amargura em sua voz era evidente, mas por trás dela, algo começava a se libertar. Não foi apenas isso, Alberto continuou, agora encarando o chão como se estivesse envergonhado. Ela estava grávida. Eu não podia deixá-la. E não podia te envolver nisso. Seria cruel. Eu pensei que estava fazendo certo ao me afastar, ao não te arrastar para essa confusão. As palavras pairaram entre eles, e por um momento, Ana Júlia se viu perdida entre a raiva e a compreensão. Mas então, lentamente, algo começou a mudar. Ela percebeu que o passado que tanto a assombrava não tinha mais o poder de controlá-la. O homem que ela amara, e que a deixará em pedaços, agora parecia pequeno, quase insignificante. Sua verdade, embora dolorosa, a libertava. Não havia mais dúvidas, não havia mais ilusões. Ana Júlia ergueu o queixo, encarando Alberto com uma calma renovada. Eu entendo, disse, e ao pronunciar essas palavras, sentiu uma onda de libertação percorrer seu corpo. Mas agora eu vejo que tudo isso pertence ao passado. E é lá que deve ficar. Alberto a olhou, confuso e talvez um pouco arrependido, mas Ana Júlia já não se importava. Ela se virou e caminhou até o acompanhante, que a aguardava com um sorriso gentil e acolhedor. Quando ele pegou sua mão novamente, algo dentro dela se acalmou. O passado estava, finalmente, onde deveria estar, enterrado. Enquanto caminhavam para a recepção, ela olhou para o acompanhante, que a observava com uma expressão que ela não podia ignorar. Aquele homem, que deveria ser apenas uma fachada, agora representava algo muito maior. Ele era real, e o que eles haviam compartilhado não era apenas uma atuação. Você está bem? Ele perguntou, os olhos cheios de uma preocupação genuína que a fez sorrir. Estou, respondeu Ana Júlia, apertando a mão dele com mais força. Estou realmente bem. Ela sabia que ainda havia muito a ser resolvido, muitas emoções a serem compreendidas, mas, pela primeira vez, sentia que estava pronta para seguir em frente.
E agora, o homem ao seu lado não era apenas parte de um plano. Ele era uma nova possibilidade, um novo começo. E, desta vez, ela estava pronta para abraçar o que viesse. A recepção do casamento estava em pleno andamento, uma celebração vibrante de amor e união. O salão estava iluminado por luzes suaves, que pareciam dançar junto com os convidados. Ana Júlia observava tudo com um sorriso sereno nos lábios, sentindo-se mais leve do que em muitos anos. A música suave no fundo, o tilintar de taças e as risadas calorosas criavam uma atmosfera de felicidade contagiante, mas o que mais a tocava era a sensação de paz interior que finalmente a envolvia. Ela havia se reencontrado com sua irmã, Helena, logo após o confronto com Alberto. O abraço que trocaram foi mais do que um gesto de carinho, foi um símbolo de reconciliação com o passado e de um novo começo. Helena, sempre tão perceptiva, notou a mudança em Ana Júlia, mas, sabiamente, não fez perguntas. Elas simplesmente ficaram ali, juntas, aproveitando a tranquilidade daquele momento. O acompanhante estava ao lado de Ana Júlia, como sempre, mas agora, algo entre eles havia mudado de forma irrevogável. O que antes era uma relação de conveniência agora se transformava em algo mais profundo, mais autêntico. A tensão que existia entre eles, antes cheia de dúvidas e reservas, agora era substituída por uma cumplicidade silenciosa, como se ambos soubessem que algo especial estava se desenrolando, mas não precisassem apressar nada. Ele a puxou suavemente para a pista de dança quando uma música lenta começou a tocar. Ana Júlia não resistiu, seguiu o fluxo, deixando-se levar pela suavidade dos movimentos, pela sensação de seus corpos próximos mais uma vez. Não havia necessidade de palavras. Os olhos dele encontraram os dela, e naquele olhar, Ana Júlia viu não só desejo, mas também respeito, admiração e, acima de tudo, uma promessa silenciosa de que ele estaria ao seu lado, não importava o que viesse. Enquanto dançavam, o mundo ao redor parecia desaparecer novamente, deixando apenas os dois no centro de um universo recém-descoberto. Ana Júlia sentiu como se estivesse finalmente se libertando de todas as amarras que aprenderam durante tanto tempo. Ela estava pronta para o que quer que viesse a seguir, e, pela primeira vez em muito tempo, não tinha medo do futuro. Após a dança, eles se afastaram da multidão e encontraram um canto mais tranquilo nos jardins do salão. O luar banhava o espaço em uma luz suave e romântica, e o som distante da música e das risadas se misturava ao farfalhar das folhas ao vento. Sentados em um banco, lado a lado, eles apenas aproveitaram a companhia um do outro, sem a necessidade de encher o silêncio com conversas vazias. Eu nunca imaginei que esta viagem mudaria tanto a minha vida, Ana Júlia disse, quebrando o silêncio com um sorriso que refletia a sinceridade de suas palavras. Eu vim para provar a mim mesma que tinha superado meu passado, mas acabei descobrindo muito mais. Às vezes, as coisas acontecem quando menos esperamos, ele respondeu, a voz baixa, quase um sussurro. E quando você menos espera, encontra o que realmente precisava. Ana Júlia virou-se para ele, os olhos brilhando com uma nova esperança. Eu sinto que, pela primeira vez em muito tempo, estou pronta para deixar o passado para trás. E talvez, apenas talvez, esteja pronta para algo novo, algo real. Ele sorriu, um sorriso que transmitia segurança e uma promessa de que ele estava ali, presente, para o que quer que viesse. Eu estou aqui, Ana Júlia. E seja lá o que for que você queira explorar, seja lá o que o futuro nos reserve, estou disposto a estar ao seu lado. Aquelas palavras, simples mas carregadas de significado, fizeram com que Ana Júlia sentisse um calor no peito, uma sensação reconfortante de que não estava mais sozinha. O passado, com todas as suas dores e frustrações, finalmente havia sido deixado para trás. O que restava agora era o presente, um presente cheio de possibilidades que ela nunca antes havia considerado. O vento soprou suavemente, trazendo consigo o perfume das flores noturnas que enchiam o jardim. Ana Júlia fechou os olhos por um momento, respirando fundo, absorvendo a paz daquele instante. Quando os abriu novamente, encontrou o olhar dele fixo no seu, cheio de ternura e paciência. Vamos dar uma chance a isso, ela disse, a voz cheia de determinação. Vamos ver onde isso nos leva. Ele apenas assentiu,
e a simplicidade daquele gesto foi suficiente para selar a nova fase que estavam prestes a iniciar. Eles se levantaram e, de mãos dadas, caminharam pelo jardim, deixando para trás o caos da recepção e encontrando um novo tipo de tranquilidade na companhia um do outro. A noite parecia se estender diante deles como uma promessa. E, enquanto caminhavam juntos, Ana Júlia percebeu que, pela primeira vez em anos, ela não estava apenas sobrevivendo. Estava vivendo. E, com isso, veio a certeza de que o amor verdadeiro, aquele amor inesperado, não planejado, que surge quando você menos espera, era algo que finalmente poderia ser parte de sua vida. Não havia mais pressa, nem necessidade de apressar o que estava acontecendo entre eles. Tudo o que importava era que estavam juntos, prontos para explorar o que o futuro lhes reservava, sem as sombras do passado. E, enquanto as estrelas brilhavam acima, Ana Júlia soube que, independentemente do que viesse, ela estava pronta para abraçar o amor em todas as suas formas, com o coração aberto e livre. Se vocês quiserem ver o que vem a seguir para esse casal com uma química tão irresistível, deixem um sim nos comentários. Se muitos de vocês escreverem, prometo que vou trazer a parte 2 para revelar o que o futuro reserva para Ana Júlia e seu acompanhante. Não percam a chance de acompanhar o desenrolar dessa história cheia de emoção e descobertas. Estou ansioso para saber o que vocês acham.